Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de livros da Penguin. São todos livros clássicos. O selo Penguin pertence à editora Companhia das Letras. Eu gosto bastante desse selo por conta da qualidade da tradução dos textos e também por sempre conter textos de apoio, como por exemplo, introdução, prefácio, algumas edições contêm também pós-fácio, ensaios, cronologia, notas explicativas. Todo esse tipo de informação, se tratando de um livro clássico, eu acredito que acrescenta muito à leitura, o aprofundamento, a contextualização. Esse tipo de informação é importante. Então vou mostrar para vocês. Esse vídeo foi uma sugestão da Vanessa Vieira. Vanessa, muito obrigada pelo carinho e pela sugestão. Vou mostrar então todos os livros que eu tenho aqui dessa coleção. Esse aqui é o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Esse clássico foi publicado em 1891. Esse livro nos faz refletir sobre os valores da sociedade. E é impressionante o quanto esse livro ainda continua atual. Parece até que esses valores eles pioraram muito mais no decorrer dos anos. É uma leitura incrível. Esse aqui é um dos meus clássicos favoritos. Uma leitura fácil. A escrita de Oscar Wilde é uma escrita muito poética. Gente, leiam esse livro aqui, ele é incrível. 12 anos de escravidão, de Solomon Northup, publicado em 1853. E olha só, essa aqui é uma jacket, filme premiado, um filme que ganhou o Oscar. A capa é essa daqui. Esse livro aqui, eu gostaria até que ele fosse mais comentado, ele fosse mais lido, ele fosse mais reconhecido, porque é impressionante essa história aqui. É uma história real, de um homem livre que morava no norte dos Estados Unidos e ele foi capturado, ele foi sequestrado e foi vendido como escravo. Um homem casado, um homem de família, um homem letrado que perdeu tudo que tinha e viveu como escravo ali 12 anos. Ele passou por situações assim inimagináveis. É uma grande leitura. Esse aqui é a Inquilina de Waldfall Hall, de Anne Brontë, irmã de Charlotte Brontë e de Emily Brontë, que são as escritoras de Jane Eyre e O Morro dos Ventos Uivantes. Já li os 3 livros. Jane Eyre e O Morro dos Ventos Uivantes eu li nas edições da Azar, que também são um outro xodó aqui da minha estante, e também pertencem à editora Companhia das Letras. Por isso que eu não tenho aqui na edição da Penguin, mas essa edição aqui, ela tá incrível, é texto integral. Entre Jane Eyre, O Morro dos Ventos Uivantes e A Inquilina de Waldfall Hall são 3 grandes clássicos, mas o meu preferido ainda é A Inquilina de Waldfall Hall. Vai falar sobre a condição da mulher. Ele foi publicado em 1848, fala sobre os direitos da mulher. Eu adorei esse livro aqui, ele realmente é um grande clássico. A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. Esse aqui também é um grande clássico, publicado em 1898. Quero muito ler. Tem todo um enredo fantasmagórico aqui o livro. E é um livro também que inspirou muitos outros aí do gênero do terror. Agora um grande clássico do período do realismo, que é meu período favorito na literatura, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Ele foi publicado em 1856. Esse livro ele é tão bem escrito que Gustave Flaubert demorou 5 anos para finalizar esse livro aqui. É um livro que critica a sociedade burguesa e é um livro que no começo talvez a leitura seja um pouco arrastada. Mas olha, que livro incrível! Um dos meus clássicos favoritos também. E essa edição aqui, ela é muito bacana. Tem a tradução de Mário Laranjeira, a apresentação de Charles Baudelaire, prefácio de Lygia Davis e uma introdução de George Wall. Então nós temos aqui textos de apoio, mais de 70 páginas. Esse livro aqui, se você não leu ainda, por favor, leia, porque você não sabe o que você está perdendo. Esse aqui é um clássico. Serviu de inspiração para tantos outros grandes escritores, como Tolstói, com sua Ana Karenina. Outros grandes autores também se inspiraram aqui em Madame Bovary. Ai, olha só que bacana. Emma, de Jane Austen. Dela eu já li Orgulho e Preconceito, sendo que Orgulho e Preconceito foi publicado em 1813 e Emma em 1815. Ao retratar uma heroína imperfeita, mas encantadora, esse romance é frequentemente apontado como o apogeu da genialidade de Jane Austen.
Esse aqui é um clássico publicado em 1906, Caninos Brancos, de Jack London. Eu li recentemente, é uma obra muito bonita. Conta a história de um lobo que vive na floresta e fala muito sobre a natureza selvagem do lobo. Ele vai ser domesticado e toda essa leitura é na perspectiva do lobo. Nós vamos ver aqui como ele se sente em relação a essa natureza selvagem e depois, quando domesticado, dependendo do dono que ele tiver, como que vai ser esse comportamento. Então é um livro que fala sobre submissão e afeto entre homem e animal. Outro clássico que eu quero ler o quanto antes, A Época da Inocência, de Edith Wharton. Essa escritora foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pulitzer de literatura. Esse aqui é um livro publicado em 1920, que já foi adaptado para o cinema. É um retrato de como as rígidas regras sociais afetam, muitas vezes de modo cruel e irreversível, o destino das pessoas. Esse é um clássico francês, publicado em 1830. O Vermelho e o Negro, de Stendhal, outro clássico também que eu quero muito ler, conta a história de Julien. É um jovem de origem humilde que nos anos de 1830 deixa para trás a sua origem humilde para circular entre as altas esferas da sociedade parisiense. Outro grande clássico, A Letra Escarlate. Esse livro foi publicado em 1850. É um relato dramático sobre a submissão e resistência às normas sociais, a fragilidade humana, e é considerada uma das obras-primas da literatura mundial. De Charles Dickens, Uma Canção de Natal. Esse livro aqui é uma delícia, é curtinho de ler. Leia em especial na época do Natal, porque é um livro aqui que fala muito sobre o que é, de fato, o espírito natalino. É uma leitura gostosa, uma leitura rápida. Essa edição aqui também, ela é uma graça, porque ela tem ilustrações, então dá um toque especial aqui para a leitura, para a edição. Também muito interessante para quem quer conhecer. A escrita de Charles Dickens também, uma leitura rápida e fluida. De Charles Dickens também, David Copperfield. Esse aqui é um calhamaço. Eu li esse livro aqui em mais de 2 meses. É o livro considerado mais autobiográfico de Charles Dickens. É o livro preferido do autor também. O protagonista aqui vai passar por muitas situações difíceis, desde a sua infância. Então aqui é um relato também sobre a situação em que as crianças pobres se encontravam ali, tinham que trabalhar na indústria. Eram questões que na época não eram ainda tratadas na literatura. Algumas pessoas ficam incomodadas com esses livros aqui por não conter a orelha. Mas olha só, esses livros aqui, por exemplo, Madame Bovary, eu li nessa edição, minha tia leu nessa edição, e não, o livro ele não fica acabado, ele fica assim, com essa parte aqui um pouco elevada por não conter a orelha. Mas o livro, ele fica novinho, ele fica intacto. Você tomando cuidado, o livro não vai ficar. Olha só a lombada, não fica acabado. Bom, voltando aqui a Charles Dickens, eu tenho também Grandes Esperanças, é outro calhamacinho aqui, quero muito ler. Ele foi publicado em 1861 e conta a história de um menino, Pip, que é um órfão de família humilde. 4 peças de Chekhov. Aqui nós temos A Gaivota, Tio Vânia, 3 Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. Essas 4 peças, elas foram publicadas entre 1896 e 1904. Escritor russo e um dos principais nomes da literatura mundial. Também porque aqui nós temos grandes títulos, né? Vocês estão reparando aqui que as edições Penguin, eles trabalham aqui com os grandes títulos da literatura. Outro aqui, literatura russa também, esse aqui conquistou todo o meu coração, Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. É uma novela, é uma história curtinha, você pode ler tranquilamente, vai falar sobre esse primeiro amor, o quanto impactou na vida do protagonista, que é o Vladimir, mas fala muito sobre amadurecimento, sobre o choque entre as ilusões e os fatos. Aqui existe uma quebra dos pressupostos do romantismo. Esse livro aqui ele é maravilhoso, gente, leiam. É literatura russa, clássico, publicado em 1860. O Último Magnata, de Fitzgerald. Fitzgerald é o mesmo autor do Grande Gatsby, Livraço também, outro clássico aí querido.
Esse livro, ele foi publicado póstumamente e ele é um romance inacabado. De Fitzgerald também quero ler Suave à Noite, que saiu também nessa edição aqui da Penguin, mas eu ainda não tenho, eu preciso comprar. Outro grande clássico que eu vou ler logo também, Os Miseráveis. Essa edição aqui, ela vem em 2 tomos, eu acho que isso é muito bom, facilita muito aqui a leitura, conforto para ler. São mais de 1900 páginas, é muita coisa. Então, olha só, eu gosto muito quando a editora se preocupa em dividir, assim, quando a história é muito grande, dividir em 2 tomos. E vem também um box. Os Miseráveis é considerado a obra-prima de Victor Hugo. Lerei em breve também, olha só que bacana. Lindo, né? O Pai Goriot, de Honoré de Balzac. Esse é um clássico publicado em 1835. Vai falar aqui sobre as facetas de uma sociedade de moral elástica, dividida entre os valores da nobreza e a nova ordem social, em que o dinheiro é protagonista. Deve ser uma grande obra. Outro livro também de Honoré de Balzac, A Mulher de 30 Anos. Olha só, antes de Emma Bovary e Anna Karenina existiu Julie. Contrariando os conselhos do pai, a heroína trágica de Balzac julga-se apaixonada e decide se casar ainda muito jovem com um coronel do exército napoleônico. Em pouquíssimo tempo, porém, descobre-se infeliz no casamento e na maternidade. A gente quer muito ler esse livro, hein? Ah, outro clássico incrível que é muito fácil de ser lido, O Médico e o Monstro. Mesmo que você já saiba qual é a história, eu acho que vale a pena. Essa obra ela foi inspiração para tantos outros livros que vieram depois do gênero. Então é uma obra importantíssima, fácil, uma leitura rápida. É um clássico publicado em 1885. Leiam O Médico e o Monstro e depois me contem. Eu já li também Frankenstein e vou ler agora também Drácula. Agora Frankenstein e Drácula eu tenho nas edições da Zahar. Outro grande nome na literatura, isso aqui é literatura russa, Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Foi publicado em 1864. Memórias do Subsolo é considerado o ponto de virada para a segunda fase do autor, a qual pertencem suas mais aclamadas obras. Essa edição aqui do Franz Kafka também é incrível. Olha só, nós temos aqui A Metamorfose, Na Colônia Penal, O Veredito, entre várias outras obras-primas do autor. E de William Shakespeare, tenho aqui Hamlet e também Romeu e Julieta. Um dos maiores nomes da literatura mundial. Preciso ler quanto antes. É um dos momentos mais altos da criação artística mundial, um retrato da vida emocional. E Romeu e Julieta é a primeira das grandes tragédias de William Shakespeare, uma das mais contundentes histórias de amor já concebidas, todo mundo já conhece, tantas e tantas adaptações aí, então vale muito a pena essa leitura. Bom, então é isso, essa é a minha coleção Penguin. Eu tenho ainda mais livros para comprar, para ler, eu não tenho todos ainda que eu quero, devagarzinho eu vou comprando. O link de todos esses livros eu deixo na descrição do vídeo, se você for comprar, se você se interessar por algum desses livros, ou se você for comprar qualquer outro item na Amazon, por favor, utilize meu link, você ajuda muito o canal, tá bom? Você não paga nada a mais por isso, não acrescenta nada no valor da sua compra, tá bom? Vejo vocês num próximo vídeo, um beijo grande e tchau, tchau!